Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais um comentário das lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos tratando sobre a lição de número 11. A lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, lição de adultos. Queremos mandar um alô especial para todos os irmãos que são amantes da Escola Dominical, frequentadores da Escola Dominical, para todos os professores. Quero desejar a todos uma excelente aula, que todos vocês possam aprender e crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Dizendo isso, quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor aqui do nosso campo, o nosso pastor Eliakim Rodrigues, que é o nosso presidente aqui do campo de Pacajus, a quem mandamos um abraço, e a toda a sua equipe de mídia, na pessoa do nosso irmão Dudu, irmão Eduardo, que é o nosso chefe, vamos dizer assim, no que se refere à divulgação dos vídeos no site da nossa igreja, AD Pacajus. Você pode estar participando lá, nós temos muitos temas e sempre estamos divulgando, fiquem à vontade para participar. Também quero agradecer àqueles que seguem a nossa irmã, a cantora Adriana Cruz, a minha esposa, que através do Instagram, Deus abençoe a vida de vocês e continue compartilhando e divulgando, tá bom? Antes de mais nada, eu me chamo Evangelista Márcio da Cruz Silva, Evangelista Márcio Cruz, vosso conservo. Amém? Bom, o tema de hoje, como eu já falei, é a lição de número 11, que o título desta lição é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Bom, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos estudando a lição que tem como tema, a lição desse trimestre, e o tema dele é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse é o tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical e estamos trabalhando esse tema. Então nós já estudamos nas primeiras lições a respeito do livro de Ruth, vimos todo o percurso da história de Ruth. Também já iniciamos o livro de Esther e já trabalhamos vários temas, como Esther foi escolhida, os problemas que surgiram, as dificuldades e como ela foi vencendo. A última lição nós falamos exatamente a respeito dos conflitos internos, dos problemas internos que surgem, e foi nos levado à ideia de que precisamos confiar e depender de Deus, porque Deus trabalha dentro da história. Então, quando nós confiamos em Deus, Ele é poderoso para resolver por nós o que nós não podemos fazer. O segredo é confiarmos em Deus e dependermos de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode somente todas as coisas. Então é desse Deus que nós estamos falando. O título de hoje é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Esther, capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer assim: E Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de quem cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de que cuja honra o rei se agrada. Bom, deixa eu lembrar a vocês, eu encerrei a lição passada comentando justamente esse episódio que estava programado para acontecer, quando o rei ele perdeu o sono na terceira noite, depois dos dias de jejum de Esther, que ela ia estar com o rei, e ela pediu ao rei mais uma oportunidade: venha jantar amanhã, e na última o rei não conseguiu dormir, e foi dito ao rei que Mardoqueu tinha feito algo tão grande, e de manhã, logo cedo, ele fala com Amã, perguntando o que se deve fazer com quem o rei se agrada. E Mardoqueu pensou, ou melhor, Amã pensou que era ele. E aí se precipitou, já foi dizendo: olha, pegue um cavalo, o melhor cavalo do rei, bote ele em cima. E a pessoa de maior confiança do rei sai gritando, apregoando: assim se fará o homem de quem cujo rei se agrada. Aleluia. Meus irmãos, toda armadilha preparada ela vai cair por terra, num tempo determinado. Ninguém consegue se manter na presença de Deus, o mentiroso, o enganador,
né? Há pessoas que enganam, há pessoas que são falsas, há pessoas que têm características mentirosas. O mentiroso, aquele que mente, aquele que engana, ele não permanece. A Bíblia vai nos dizer que o ímpio, ele não permanecerá na congregação dos justos, ou seja, aquele que ama, que pratica a impiedade, todo mentiroso, fofoqueiro, caluniador, falso, aquele que levanta falso, aquele que intriga, aquele que cria contenda entre irmãos, ele não prospera. Ele pode até lutar muito, ela pode até batalhar muito, mas não prospera, porque está lutando contra Deus, contra a vontade de Deus. A verdade que deve ser praticada vai nos dizer que Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. Isto aqui é um fato irrefutável. Não tem como mudar isso aqui. Se Deus resolve exaltar, Ele exalta quem Ele quer. Inútil será o homem. A Bíblia é tão clara quando ele diz assim, olha, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta você lutar de tanto jeito se Deus não está no teu barco, se Deus não está contigo. E cuidado com os enganos dos falsos elogios, dizendo que você é de Deus, que está tudo certo, que você é muito santo, muito justo, porque isso não funciona. Tá certo? Os humilhados, aqueles que se humilham, serão exaltados. Né? Aqueles que a si mesmos se reconhecem como menores, Deus os exalta no tempo e na hora determinada. Aleluia! Dá para dar um glória aí? Então a lição de hoje é a lição número 11. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao 14, que nos diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Entenda que quando Deus quer, o homem não dorme. Né? Entenda isso. Deus está falando com você, falando para a tua vida já nesse momento. Entenda, essa palavra aqui ela é literal, ela se aplica à vida de quem crê. Ah, mas eu não acredito. Então ela não se aplica a você. Ela se aplica a quem acredita. Se você acredita na palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? Os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? Pelo que disse ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, traga-se a veste real, que o rei de costume vestir, monte também o cavalo que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam ele
e vista dele, à vista dele, e vistam dele aquele homem cuja honra o rei se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao rei cujo rei a honra se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou dele: assim se fará ao homem cujo rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Eita glória! E aí? E aí? Vamos lá, gente? Vocês imaginem que situação vexatória, que situação vergonhosa, né? O Mardoqueu, ou melhor, o Amã, ele já havia preparado uma forca e ele já ia direto falar com o rei para que enforcasse o Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se humilhava, o Mardoqueu não se dobrava quando ele passava entrando no palácio. Ele já estava convicto de que ia conseguir isso. E até conseguiria, viu? Ele iria conseguir. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. O pequeno detalhe que faz a diferença na vida de todo cristão. Mardoqueu estava em jejum. Não só pela vida dele, mas pela vida da nação inteira. Sabe o que eu aprendo aqui? Mardoqueu estava envolvido na obra. Mardoqueu estava envolvido numa empreitada muito alta. Ele estava envolvido pedindo a Deus que desse graça a Esther para poder falar com o rei, para salvar a vida da nação inteira. Ele não estava preocupado só com a vida dele, não, mas com a vida da nação inteira. Se Deus não tivesse com a mão estendida sobre a vida de Mardoqueu, Mardoqueu nem sabia o que estava preparado para ele. Quantas vezes é assim na nossa vida? Nós nem sabemos o que vai nos acontecer, nós muitas vezes somos traídos, muitas vezes somos humilhados, muitas vezes somos enganados por pessoas que andam com a gente. Por pessoas que dizem: Pai do Senhor, meu irmão, e tudo, mas por trás fala, mente, é falso. Na verdade, isso é um desvio de caráter. Quantos são assim? Ah, mas a igreja tem sim, todo canto tem. A igreja não é melhor do que qualquer lugar, não. A igreja tem pessoas que, na verdade, até aceitaram Jesus, mas depois se tornaram enganadores, se tornaram soberbos, orgulhosos, perderam todo o caráter de humildade, de mansidão, que é uma coisa que a gente precisa ir aprendendo. Entendendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora não é para minha glória, mas para a glória de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente está melhorando, mas tem gente que não melhora, porque acha que é o dono, a dona da razão. É lamentável isso. A mãe estava nesse patamar, ele era amigo do rei, ele tinha intimidade com o rei convidava ele para ficar conversando. Só que aí, ele esqueceu, ele não sabia. Porque Deus trabalha por trás daquilo que planejam contra nós. Fique certo, meu irmão, minha irmã.
podem preparar a armadilha que quiser contra você. Se você estiver em oração, você nem vai saber. Mas Deus vai dar livramento. Entende? Porque Deus protege e Deus cuida aqueles que nele confiam. Então, por aí você já tira a ideia de como estava o coração daquele homem envenenado, né? Veja só, o objetivo da nossa lição hoje é identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Isso aqui é maravilhoso. Descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E terceiro, traçar um perfil da síndrome do imperador. Né? Que a motivação de Amã era rico, tinha poder para comprar, para vender, ele podia já muita coisa, ele já podia quase tudo. Ele tinha o respeito dos outros diante dele, mas ele continuava com uma intensa busca pelo poder, que o transformou num homem obsessivo. Essa é a imagem que nós temos de Amã. Então nós precisamos entender que não é desta maneira que Deus trabalha, certo? Nós precisamos conhecer algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós precisamos entender que a providência divina está por trás da história. Toda história que é construída, existe uma providência divina ali por trás. Ó. Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está nos protegendo, nos guardando. Entendeu? O maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. E ele faz isso com toda a habilidade. Então, vamos lá. Primeiro, a lição número 11. Na lição anterior, como eu já disse, Esther recebe Assuero e Amã para o banquete. Né? E em vez de fazer o seu pedido, ela pede ao rei que compareça no outro banquete. No dia seguinte, ela faz da mesma forma e pede que traga junto Amã. Naquela noite dos fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário. Deus sabe como está a jornada preparada para nós amanhã. Então, assim, uma noite decisiva. Por que uma noite decisiva? 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Esther. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Seu maior júbilo logo se converteu em fúria. Por quê? Porque ele saiu de lá assim feliz, porque o rei era seu amigo, mas também porque agora a rainha reconhecia a sua capacidade. Então ele sai dali muito feliz. Ao final, ele percebe algo muito triste. Seu júbilo, sua alegria se torna logo em fúria. Na saída do palácio, ele se encontra com Mardoqueu, que nem se moveu diante da sua presença. Ou seja, ele queria que Mardoqueu se dobrasse, porque ele tinha botado uma lei que toda vez que uma realeza passasse, alguém importante passasse, ele se dobrasse. E Mardoqueu não fez isso. Está lá no capítulo 5, versículo 9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa, chamou seus amigos, sua mulher, Zeres, para falar da sua frustração. A riqueza elevada, a grande posição no reino, não satisfizeram, enquanto ele visse Mardoqueu naquela posição, isso não satisfazia o seu coração. Enquanto ele visse Mardoqueu assentado à porta do rei, sem honrá-lo, Amã não podia nem mesmo sequer esperar pelo dia previsto pela matança. Ele já tinha determinado o dia para matar todos os judeus. Mas a ira dele foi tão grande, que o ódio consumia ele com uma ira tão grande, que a mulher dele e os seus amigos o aconselham.
a pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado. Mandou preparar, organizou tudo, vou matá-lo. Vamos falar com o rei e mandar matá-lo. Mas o problema é que enquanto Amã dormia, Assuero perdeu o sono. Entendeu? Assuero perdeu o sono. Aquele episódio que eu acabei de dizer aqui para os irmãos. O rei não conseguiu dormir. Pediu para ler para ele as crônicas, e lá nas crônicas foi encontrado que Mardoqueu tinha delatado algo que estava acontecendo, que 2 eunucos queriam matar o rei. E o rei pergunta: o que é que se fez para honrar essas pessoas que livraram a minha vida? Nada. Aí acontece essa cena, né? A forca ou a honra. Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe se preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossas vidas. Por isso, os nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Dar a cada um o que é devido é um dos meios de não deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, não é possível. A chamada autossuficiência. A ética cristã, contudo, nos ensina o quanto são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros. As coisas boas e ruins podem ser alcançadas, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. A gente já sabe disso, lá em Números a gente viu quando se prepararam para destruir Israel e contrataram o profeta, e o profeta diz: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Nós precisamos entender isso aqui. O Amã, ele tinha as pessoas com quem ele descarregara os seus dilemas. Só que o seu problema era o seu egoísmo, o seu orgulho. E aquelas pessoas lhe davam conselho apenas para agradar o seu egoísmo, o seu orgulho. Cuidado, que às vezes existem pessoas que concordam com o que você diz só para não baterem de frente com vocês. Porque nem todo mundo é verdadeiro ao ponto de dizer: você está errado nesse pensamento. Às vezes as pessoas não lhe dizem por medo da sua reação, às vezes por medo de perder a sua amizade. Mas um crente verdadeiro, um crente sincero, ele não vai mentir para agradar ninguém. Se você perguntar, ele vai lhe dizer a verdade é essa. Não, mas eu não vou gostar mais de você, não tem problema, mas você me pediu a verdade é essa. Eu não estou falando que nós tenhamos que ser arrogantes, de dizer: eu digo a verdade e acabou. Isso não é isso. Mas há momentos que você precisa dizer. Você não pode deixar o seu amigo se enganar. Você não pode deixar... Não, mas essa pessoa é muito carrancuda, muito dura. É problema dela. Mas você tem que dizer. Né? Mas vou perder a amizade. É melhor perder a amizade e a pessoa acertar com o caminho do que você se manter amigo de uma pessoa que está enganada. As pessoas, os sábios que andavam com Amã e a própria esposa, viam a arrogância, o orgulho, a soberba dele. Só que Mardoqueu, ele tinha paz com Deus. Essa é a diferença. Enquanto um foi preparar uma forca, o rei perdeu o sono e foi preparar como honrar esse homem. 5 anos depois,
Já havia se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo indica, aparentemente, que estava esquecido. Naquela noite, contudo, Deus, que tem poder sobre todas as coisas, incluiu a fisiologia humana. Tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxesse e lessem perante ele o livro de registro de fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos que Assuero tinha. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que fala do feito de Mardoqueu. Me diga aí se isso não é providência. Não é coincidência, não é coincidência, é providência. Deus tem a providência certa, Deus tem o momento certo, a hora exata. Poderia ter lido qualquer outra história, mas eles leram exatamente aquela história. O fato de que conspiraram contra o rei, e as palavras de Deus são claras. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, Romanos 8, 28. Deus é assim. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus fez lembrar da boa ação de Mardoqueu, aleluia. Você entende que Deus faz isso? Ah, mas eu fiz coisas boas e ninguém lembra. Ei, Deus lembra. As outras pessoas não têm que lembrar, não. Deus lembra. No momento certo, Deus o honrará pelo que você fez. Agora, enquanto você quiser ser honrado, aí fica difícil, né? Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. Deus é justo. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo, se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. Perguntou então para quem estava no pátio. Perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Amã, que buscava uma oportunidade de pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Na forca que tinha preparado, perto da sua casa, o inimigo seria o definidor da bênção. Já imaginou? Preparou tudo, só que quando chegou lá, o rei mudou de assunto e disse, não, mas faça assim. Deus faz assim, irmão. Deus muda a história. O segredo todinho não é só o fato de que Deus muda a história, não. Se você olhar alguns capítulos antes, alguns versículos antes, você vai ver que Mardoqueu está em jejum, Esther está em jejum, a igreja, os judeus de uma forma geral, estão em jejum, orando pelas suas próprias vidas, para que Deus dê livramento, para que Deus guarde, para que Deus ampare. Quantas vezes a gente só lembra de pedir oração quando a gente está na luta? Mas a gente esquece de orar pelos nossos irmãos que estão lutando, que estão enfrentando desafios. Nós precisamos ir além. Aleluia. Eita. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumiu-se digno de honra e das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento nutrido originalmente por Lucifer foi instalado na mente de Eva e lançado constantemente nos corações humanos. De vez em quando a gente encontra gente achando que tem que ser honrado. Devemos sempre preferir a humilhação, a humildade de Cristo, que nos livra
das ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós. Devemos ser alimentados diariamente com a alegria do Senhor e não condicionar as emoções ao sabor do momento. Aí se eu me emocionar é porque Deus está comigo. Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Só o fato de você estar vivo é a bondade de Deus que te alcança. Só o fato de você ter saúde, ter oportunidade, é Deus que te ama, é Deus que está dando oportunidade. Ser agradecido. Agradece a Deus pelo que você tem. Não espera que eu mereço mais. O Amã, ele pensava isso. Ele pensava, quem mais o rei vai honrar além do que eu? Já que ele vai honrar, eu vou botar logo para arrebentar. Eu quero que o rei me diga logo assim, me vista com as vestes sacerdotais, as vestes reais, a coroa, né, e pega um príncipe para sair gritando que se fará assim a quem o rei se agrada de honrar. Cuidado, não deixe subir para sua cabeça. Não permita isso. Aceite a vontade de Deus, aceite a bondade de Deus para a tua vida. Aceite. Ah, pastor, eu vou me conformar com o que eu estou vivendo. Seja agradecido. Porque quem honra é Deus, quem exalta é Deus, mas também quem humilha e abate é Deus. Entenda isso. O devido lugar da honra. Que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com vestes reais, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real, fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com a proclamação pública: assim se fará ao homem cujo rei se agrada. O rei acatou imediatamente a sugestão. E já foi dizendo, Amã, só não imaginava que a honra fosse para Mardoqueu. E que seria ele o puxador do cavalo. Isso deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser a expressão de orgulho. Quando você fica incomodado porque o seu irmão conseguiu um bem material, porque o seu irmão conseguiu um destaque na empresa, porque o seu irmão melhorou de vida, cuidado, isso está lhe incomodando. Pode ser que isso aí seja expressão de orgulho, de inveja. Você não consegue ser agradecido pelo que tem e fica olhando para a coisa dos outros. Preste atenção. Honrar os que são dignos de honra. A Bíblia nos manda. Agradar a Deus. E não devemos ser confundidos com bajulação. Nós devemos honrar a quem Deus honra. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Né? Podia, eu sou o bambambam. Não, voltou lá para o mesmo lugar dele. Aquela honra não aumentou ele em nada, ele entendeu. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer o lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Precisamos ter consciência disso, permanecer com os pés no chão. É Deus que exalta, é Deus que nos honra, é Deus que nos guarda, é Deus que faz tudo. Né? O rei chama Amã para honrar Mardoqueu. Olha só que coisa. Né? Nós vemos a providência divina por trás da história. Sem dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino. Seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu. Isso parece coincidência, mas Deus está sempre trabalhando. Deus também tem trabalhado em silêncio e pacientemente em nossa vida, na sua vida. Os acontecimentos que ocorrem para o bem não são mera coincidência, são resultado do soberano controle de Deus sobre o curso da nossa vida. Entenda isso hoje. Mardoqueu havia descoberto uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Ele agiu com lealdade, salvou a vida do monarca. Embora suas obras estivessem registradas nos livros históricos, Mardoqueu não havia sido recompensado. Mas Deus estava
guardando a recompensa dele para o momento certo. Assim como a mãe estava prestes a enforcar Mardoqueu injustamente, o rei estava disposto a recompensá-lo publicamente. Embora Deus tenha prometido recompensar nossas obras, nossas boas obras, algumas vezes pensamos que a recompensa está muito distante. Seja paciente. Deus dará no momento adequado. Seja paciente, porque Deus está trabalhando ao nosso favor, ao meu favor, ao teu favor. Deus está trabalhando por nós. Entenda isso e permaneça firme. O problema de Mardoqueu, de Amã, está justamente numa coisa chamada síndrome do imperador. A soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou a síndrome do imperador. Ele queria a roupa do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes. A síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora da casa, ditam a regra e exigem o que querem, sem recorrerem. São filhos que estão sem correção alguma. E esses filhos sem correção, eles recorrem a qualquer coisa e todo tipo de extravagância para ter atenção. Os filhos podem crescer como Amã, cheios de soberba e presunção. Quantos pais a gente encontra com filhos vivendo nesse estado e os pais dizem: eu não sei o que fazer. Você deveria ter feito. Você deu ao filho tudo o que ele queria, só que ele não entende o valor de nada do que você deu. Você usa desculpa: é porque eu não quero passar, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passo. Ele precisa passar para ele aprender a dar valor ao que recebe, ao que tem. Nosso papel é exercer amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Esse é o nosso papel. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Agora, para isso, nós precisamos pôr limites e não deixar a coisa solta. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e para os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração. Se esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A declaração da mulher é muito forte, viu? A declaração dela é uma declaração complicada. Ela diz: olha, se já caísse, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, ele é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mal pronunciado para Amã. Ou seja, as pessoas que deram conselho a ele de fazer a forca, de ajudar, de que ele estava certo naquilo, na hora que o bicho pegou, na hora que a coisa coxou, eles disseram: rapaz, ele é dos judeus, ele é daquele povo dos judeus, então começou a cair. Com Mardoqueu vai dar tudo errado. Cuidado. Você pensa que está sendo bem acompanhado e não está. Oh, glória. As pessoas mais arrogantes, com frequência, as que precisam medir o seu próprio valor, ou poder, ou influência, pensam ter sobre as outras pessoas o mesmo poder. Amã era um líder extremamente arrogante. Ele reconhecia o rei como seu superior, mas não podia aceitar qualquer outro como igual. Quando um homem, Mardoqueu, recusou-se a curvar-se e se submeter a ele, Amã quis destruí-lo. Ele foi consumido pelo ódio a Mardoqueu. O coração dele já estava cheio de ódio racial por todos os judeus.
devido ao prolongado atrito entre os judeus e os ancestrais de Amã, os amalequitas, os agaguitas, né? A declaração de Mardoqueu a Deus e a sua recusa em dar honra a qualquer pessoa humana desafiou a região egoísta de Amã. Este viu os judeus como uma ameaça ao seu poder. Decidiu matar a todos. Deus estava preparando a queda de Amã e a proteção do seu povo, muito antes do homem assumir o poder diante do reinado de Assuero. Esté é uma judia e tornou-se rainha. Mardoqueu demonstrou a lealdade ao rei Assuero. Isso assusta. Como Deus trabalha nas entrelinhas das histórias. Deus toma cuidado de tudo, Deus toma conta de tudo. Né? Amã foi apenas impelido a matar Mardoqueu, como também teve de sofrer a humilhação de vê-lo honrado publicamente. Isso foi pior do que qualquer coisa para Amã. Portanto, eu digo para você neste dia, nesta hora, eu concluo dizendo: quantas coisas mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Amém? Deus sempre age no momento certo. Entenda isso. Não adianta o homem correr para um lado, para o outro. Não adianta querer demonstrar o que não é, porque Deus sabe. E a palavra de Deus é muito clara aqui nessa história toda que nós aprendemos hoje. É muito importante você entender que Deus está no controle de tudo. O mais importante é estar envolvido, participando, mesmo quando não é reconhecido. Mardoqueu não era honrado no reino, mas na oportunidade que ele teve de livrar o seu líder, Assuero, ele o fez. Mesmo não sendo dos seus, mas ele livrou. Deus leva em consideração aquilo que fazemos por lealdade, por fidelidade à nossa liderança. Quando realmente somos fiéis ao Senhor por causa da liderança. Ah, mas a liderança era como Assuero, ele não era dos judeus, ele não era do povo hebreu, ele era... Sim, mas ele era o rei, ele era a liderança. Era ele que deveria ser honrado e respeitado. E não deveria ser traído. Big Tan e Therese que sabem exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque Mardoqueu foi fiel. Já por outro lado, Amã era soberbo ao ponto de querer passar por cima de tudo. Por isso, fica no teu lugar, dá graças a Deus. E se no teu coração tem um pouco de inveja, tira isso. Pede ao Senhor para tratar contigo. Talvez o Senhor já esteja tratando e você não está percebendo. Reflita sobre isso. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço a tua bênção sobre a vida desta abençoada que está estudando, preparando sua aula, que a tua graça seja sobre ele, que ele seja renovado no Espírito, Pai. É o que eu te rogo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus